Queridos, João capítulo 20, versos 19 ao 22, a palavra de Deus diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. E mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Pai, estamos aqui, Senhor, nessa noite, precisando, meu Pai, ouvir algo que vem de Ti, precisando, Senhor, dessa comunhão mais íntima, meu Pai, precisando, Senhor, que o Senhor se revele, se manifeste cada vez mais a Tua igreja. Deus, nós não queremos, meu Pai, uma igreja nossa. Nós não queremos, Senhor, uma igreja, Senhor, com a nossa liturgia. Nós não queremos uma igreja com o nosso entendimento. Nós não queremos uma igreja com a nossa cara. A gente não quer uma igreja que a gente se identifique, meu Pai, mas a gente quer a Tua igreja, Senhor. A gente quer uma igreja que o Senhor se agrade. A gente quer que o Senhor venha, meu Pai, e restabeleça o Teu reino e o Teu governo sobre a Tua igreja, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, nos colocando totalmente submissos, meu Deus, à Tua vontade, ao Teu querer, meu Pai, para entender, Senhor, o que o Senhor espera de cada um de nós. Estamos aqui, Senhor, como vasos, meu Pai, mas é o que está dentro do vaso, Senhor, que vai fazer a diferença. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos encha, meu Pai, nos enche com Teu Santo Espírito, para que haja, Senhor, um transbordar neste lugar, para que haja um fluir, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, durante o ministério de Jesus, e aqui quando eu falo sobre o ministério de Jesus, eu gostaria que você entendesse a minha posição, a sua posição dentro dessa realidade, porque todos nós um dia, eu, você, nós nos encontramos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no nosso curso, tivemos esse encontro com Jesus. E o que eu quero lhe dizer nessa noite é que o nosso encontro com Jesus, ele vai tendo crescimento, ele vai tendo evolução. Jesus, ele não se manifestou aos seus discípulos de uma forma integral. Ele não, no seu primeiro momento, ele não chegou ali aos discípulos e revelou a eles logo toda a sua glória. Eu quero que você entenda que à medida que nós vamos caminhando com Jesus, Ele vai se revelando a nós, de acordo muitas vezes com a situação e com a nossa necessidade. A primeira aparição pública de Jesus como alguém cheio do Espírito Santo de Deus e alguém capacitado para fazer milagres. A Bíblia revela esse momento no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 11, a Bíblia diz que Jesus, ele veio ao mundo para salvar os perdidos. Ele veio para pregar a mensagem do Evangelho. Ele veio para nos trazer vida. Ele veio para fazer a obra do Pai. Você encontra todas essas referências. Ele veio para morrer pelo pecador. Mas a primeira aparição de Jesus, que ele se manifesta agora de forma milagrosa, no capítulo 2, verso 11 de João, vai dizer que foi em um casamento, aonde faltou vinho. Jesus, naquele momento, ele faz água se transformar em vinho. E aí você se pergunta, mas se Jesus, ele estava ali com um propósito de falar sobre o pecado, de mostrar que ele morreria pelo pecado da humanidade, veio para nos anunciar a salvação, por que é que no meio daquele casamento, já que tinha tantas pessoas ali reunidas, ele de repente não se transfigurou, não ficou ali reluzente e começou a falar do reino de Deus para aquelas pessoas?
A gente muitas vezes vai caminhando com Jesus, queridos, e tem coisas que vão acontecendo na nossa trajetória que para outras pessoas podem não significar nada. Para mim e para você que não estávamos naquela festa, para mim e para você que não éramos os noivos daquela festa, o milagre de Jesus pode parecer que não teve tanta importância. Só que para alguém aquele milagre foi importante. E não foi só para os noivos. Eu quero que você entenda. Jesus se revelou naquele momento. Ele fez um milagre, algo impossível para qualquer ser humano fazer, transformar água em vinho, mas tinha um propósito para aquele milagre, que não era só atender a necessidade da festa. Mas o testemunho que João dá é que esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez, e com isso ele manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Havia um propósito para que Jesus se anunciasse naquele momento, mas ele usou a circunstância para manifestar a sua glória. Está escrito aqui que ele manifestou a sua glória, mas ele manifestou a glória dele de acordo com a necessidade daquele momento. Até aquele momento, você não via, ou ninguém sabia, ou ninguém poderia imaginar que Jesus tinha capacidade de transformar água em vinho. A necessidade apareceu, e ele resolve o problema de uma forma milagrosa, mas o que importa não é o que aconteceu, mas como aconteceu. O que importa não é se Jesus transformou pedra em pão, ou transformou água em vinho, ou transformou grama em alface, não sei o que é que ele ia transformar, mas o que eu quero lhe mostrar é que Jesus ele usou a situação do momento para fazer algo que nenhum outro homem podia fazer. Ele precisava mostrar aos seus discípulos o seu poder, mas ele não criou uma circunstância para que isso acontecesse. Ele foi revelando o seu poder de acordo com a necessidade. Quando ele encontrava os cegos, ele revelava o seu poder para abrir os olhos dos cegos. Ele não chegava para o cego porque ele tinha uma unção única. Eu só posso orar cego por prosperidade. E botava a mão no cego e dizia: ó cego, você vai ficar rico. O cego ia dizer: para que eu quero dinheiro, Senhor, se eu não posso ver? Ele não chegou no aleijado, no tanque de Betesda, e se revelou como o Deus que cura o cego. Por quê? Porque para aquele momento não era o problema daquela pessoa. Ele precisava de alguém que restaurasse as suas pernas. Mas agora ele chega, em João 4 você vai ver, Jesus chegar agora diante de uma mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela não era aleijada, ela não era cega e nem estava passando necessidade. E agora? Como é que o ministério de Jesus, como é que a sua glória, como é que o seu poder vai alcançar aquela mulher? Eu quero mostrar a vocês que o importante é que o poder de Deus que se encontrava em Jesus dava a ele a possibilidade de ir se revelando, de ir mostrando o poder que estava nele, de acordo com como as coisas iam acontecendo. Por que isso é importante a gente saber, pastor? Porque muitas vezes a gente fica se baseando e enquadrando Jesus naquilo que as pessoas colocam ele. Ministério de cura e libertação. Aqui Jesus só cura e só liberta, ele não faz mais nada. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque se é o Espírito de Deus que está aqui, o Espírito de Deus ele pode me surpreender, ele pode surpreender você. Em áreas que ninguém ouviu ainda, Jesus fala: eu ouvi, eu não vou dizer a você que isso é verdade, não vou dizer, porque eu não vi, eu não ouvi, mas eu já ouvi dizer, é isso que eu estou lhe explicando, que tiveram pessoas que estavam com problemas de obesidade, e oraram, e Jesus curou, e a pessoa começou a emagrecer. Se foi verdade ou não, eu não sei, não posso lhe dizer, mas eu quero que você entenda. O que eu quero lhe mostrar é que hoje nós temos situações e temos problemas que você não tem precedente, porque são doenças novas, são processos diferentes. Você está vendo a atuação nesse tempo de demônios se manifestando de forma que eles não se manifestavam
antigamente. Vocês estão vendo isso aí acontecer. Vocês estão vendo coisas acontecer no tempo de vocês que não acontecia no tempo dos pais de vocês. As coisas estão mudando, as necessidades elas estão surgindo, mas parece que Deus só tem poder para abrir o mar vermelho. Deus não tem poder para abrir a Baía de Todos os Santos, só funcionava lá naquele tempo. A gente fica enquadrando, queridos, e limitando as revelações de Cristo a coisas que a gente já ouviu alguém falar, que a gente já ouviu alguém dizer, e a gente se esquece de que quem andava com Jesus vivia em novidade com Ele, porque o poder dele era ilimitado. E de forma milagrosa, ele começava a revelar coisas, manifestar coisas que o homem natural não podia fazer. E essas manifestações, elas iam acontecendo de acordo com as necessidades. Ele ia se revelando o Deus que cura o cego, quando aparecia o cego, o Deus que cura o aleijado, quando aparecia o aleijado, o Deus que expulsava demônios, quando ele se encontrava com o endemoniado, o Deus que multiplicava pães e peixes, quando aqueles que estavam ouvindo a sua palavra não tinham aonde comprar. E por aí vai, você vai pegar a Bíblia e vai achar o Deus que acalma. Os discípulos se surpreenderam com ele. Você vai ver Mateus 8, 27. Os discípulos dizerem, ficaram admirados. Quem é esse homem? Mas espera aí, não já eram discípulos? Não já estavam com ele? Não já tinham visto ele multiplicar o pão e peixe? Não já tinham visto ele expulsar o demônio? Sim, mas agora o problema era outro. O problema agora era a tempestade, o problema agora era o mar, eram forças da natureza. Quando essa circunstância apareceu, olha, Jesus não parou os discípulos antes e deu o telecurso 2000 do Evangelho. Olha, quando aparecer tempestade, eu acalmo tempestade. Quando aparecer aleijado, eu curo aleijado. Jesus não fez assim. Vocês querem me seguir? Venham. E vai acontecer problemas no caminho. E vai aparecer circunstâncias que vocês ainda não viveram no caminho. Mas quando esses problemas se manifestarem, eu estou aqui para resolver. E essa é a fé que surpreendeu agora, que nós precisamos ter, das circunstâncias que surpreenderam até os discípulos que estavam com ele. A gente sabia que ele curava cego, a gente sabia que ele multiplicava pão. Agora, ele deu uma ordem e mandou o vento parar. A gente ainda não viu isso aqui. Não tem nenhum profeta que a gente já estudou, quando a gente era, que mostraram a gente que mandou o mar se acalmar. Quem é esse homem? A Bíblia diz, e os discípulos se surpreenderam, porque até o vento e o mar lhe obedecia. Houve ali uma revelação nova de Jesus. Eu quero lhe mostrar que a caminhada com Jesus fazia com que aquelas pessoas, a cada dia que elas andavam com ele, conhecessem um pouco mais dele e fossem revelados os poderes que ele tinha. Mas como eu disse a vocês, ele chegou para uma mulher que ela não tinha problema aparente, não havia tempestade ali para ele acalmar, não havia pão para ele multiplicar, ela não estava cega, não estava aleijada. E assim são pessoas que entram na igreja. É por isso que eu estou mostrando todo esse leque a vocês, porque a gente rotula muitas vezes, quem tem que vir para a igreja é o alcoólatra, quem tem que vir para a igreja é o drogado, quem tem que vir para a igreja é o que precisa ser liberto das suas perversões sexuais. Os que precisam ser libertos são aqueles que batem na mulher e vice-versa. A gente fica sempre rotulando quem precisa de Jesus, porque a gente olha para as necessidades do que a gente vê. Só que tem gente que aparentemente pode estar tudo bem, mas Jesus conhece o coração. E aí quando Jesus encontra com aquela mulher, ele revela para ela uma nova verdade. Ele revela para ela algo que ele não tinha revelado ainda para ninguém daquela forma.
A forma como Jesus se revela para a mulher samaritana não foi a mesma forma como ele se revelou para Pedro. Pedro não sabia que ele podia multiplicar peixes no mar. Joga a rede aí, meu filho. Mas, Senhor, não é a hora de pescar. A gente já pescou. Meu filho, faça o que eu estou mandando. E ele faz. E ele se surpreende ao ponto dele entender a grandeza de quem era Jesus e ele largar tudo. Largou mulher, largou filho, largou trabalho e seguiu Jesus. E cada dia que ele andava com Jesus, ele se surpreendia com algo novo. Aquela mulher está ali, e aí Jesus disse: eu vou lhe dar uma água viva. Mas negócio de água viva, como é esse negócio? O senhor não está conseguindo nem essa água física aqui, e está querendo me dar uma água, negócio de água viva? O povo, se fosse hoje em dia, ia pensar que Jesus estava querendo dar água dura, né? Mas a água de Jesus não era dura não, irmãos, era água viva. Eu não sei lhe explicar, mas quando eu leio esse texto, eu vejo uma conexão que Jesus ali, ele começa a falar coisas do mundo físico, mas aquela mulher, ela começou a ser ministrada no seu espírito. Ela começou a entender dentro dela sobre o que é que ele estava falando. De que sede era essa que ela tinha, que as coisas do mundo não podiam suprir. E ele se revela para ela de acordo com a necessidade dela. Ela não precisava de cura física, ela não precisava de prosperidade, ela não precisava de multiplicação de pães e peixes, mas ela precisava de uma cura na sua alma. Ela precisava matar uma sede que ela tinha na sua alma, que ela não conseguia resolver aquele problema. Aquilo vinha trazendo frustrações a ela, vinha trazendo separações a ela. E Jesus diz: vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. Você falou bem, porque o seu problema é esse aqui, é relacionamento. Você já teve 5, e o homem que você vive agora já não é mais o seu marido. Há algo dentro de você, e é sobre isso que eu quero tratar com você. E Jesus vai se revelando a ela ao ponto dela chegar e dizer: olha, eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. E Jesus aí, para ela, ele diz: sou eu que falo convosco. Será que não era isso que os líderes religiosos talvez buscavam dele? Queria que ele se revelasse? Eu acho interessante que chega um ponto no Evangelho de João que ele vai contando todos os milagres que Jesus fez, e ele narra quando Jesus chega em Jerusalém. Jerusalém era a capital onde o templo estava, e Jesus começa agora a falar abertamente. Jesus veio das cidades menores, como se viesse do interior para a capital, fazendo sinais, fazendo prodígio. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha internet, então as coisas iam acontecendo nas regiões e demoravam a chegar. Só que aí Jesus agora ele chega no templo e começa a ensinar ali, e João no capítulo 7, 31, ele vai dizer assim, ó: muitos entre as multidões no templo creram nele. Preste atenção, foram muitos entre as multidões que creram nele, e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais do que esse homem tem feito? Ou seja, Jesus ia se revelando, irmãos, ao ponto das pessoas chegarem e dizer: olha, já basta, a gente já viu quem é ele, já reconhecemos a glória de Deus. E Jesus ele começa assim, se mostrando, ele se revela depois em João 8, ele falando às pessoas, ele diz: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, vocês não andarão no escuro, pois vocês terão a luz da vida. E aí a gente vê, Jesus se revela como água viva. Ele repete inclusive o que ele tinha dito à mulher samaritana publicamente, João 7, do 37 ao 39, no último dia e mais importante da festa. A Bíblia diz que Jesus se levantou e disse em voz alta: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, a Bíblia diz que ele estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem, porque naquela ocasião o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui é que eu quero a sua atenção, preste atenção, e eu botei você para entender essas coisas da perspectiva dos discípulos.
aqueles que estão andando com Ele, aqueles que estão vendo essas coisas acontecerem. Porque eu disse a vocês no começo que Jesus ele não se revelou completamente e totalmente aos discípulos logo no começo da caminhada. Ele não passou um manual de instruções dizendo quem ele era e tudo o que ele ia fazer. Ele começou se revelando à medida que os problemas e as circunstâncias foram aparecendo. E ele ia tratando dos assuntos e dos problemas de acordo com a necessidade deles. Porque ele sempre tinha como trazer algo da dimensão celestial, que resolvia perfeitamente o problema que na terra talvez não tinha solução para os homens. Só que Jesus ele começa a se revelar agora de uma forma espiritual. Ele diz que ele é a luz do mundo. Começa a mostrar que as pessoas que estão andando no mundo, que não têm a visão, que não andam segundo ele, essas pessoas segundo Jesus, elas andam em trevas, elas andam no escuro. Ele começa a mostrar a sede que há no coração do ser humano que não tem ele, que não está em aliança com ele, algo que nada nesse mundo satisfaz. Por que a sede? Porque, irmão, você pode chegar aí agora no bebedouro da igreja e tomar 10 litros de água. Vai demorar um tempo, mas daqui a pouco a sede volta de novo. A água é algo que você tem que estar constantemente bebendo. E sede é terrível. Ele faz uma comparação dessa para mostrar a ausência de Deus no coração do homem, o que traz, e ele se revela como esta água capaz de saciar a sede que tem na alma do homem. Só que depois de ter visto todas essas revelações, depois de ter visto Jesus se revelando de todas essas formas, começa agora, queridos, uma revelação terrível também a respeito dele, que para os discípulos talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis. Começa na noite em que Jesus está no jardim do Getsêmani. Ele começa a se revelar agora como o Cordeiro de Deus. E como Cordeiro de Deus, a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado. Por que ovelha muda? Irmãos, alguém aqui já viu tosquiando ovelha? Hoje você ainda tem máquina, essas máquinas de elétrica, né? Antigamente não tinha não, irmãos. Era com tesoura mesmo, que os caras iam cortar a lã da ovelha e tinha que amarrar a ovelha. Imagine alguém puxando seus cabelos e cortando na tora aí. É uma agonia, irmãos. Essa ovelha presepava e pulava e queria ir para um lado, para o outro, e o cara tentando cortar ali a lã da ovelha. A ovelha berrava o tempo todo ali, o cara toma-lhe tesoura para dentro. Esse fato aqui é algo que chama atenção. Como é que uma ovelha muda? Vai ser tosquiada, ela não vai falar, ela não vai reagir. E essa foi a revelação que eles começaram até agora de Jesus, o Cordeiro de Deus, que começou a ser levado. E algo acontece nesse momento, e eu quero que você entenda aqui, que Jesus ele já tinha visto, que os discípulos já tinham visto as revelações de Jesus, que os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar, transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes, parar o vento e o mar, abrir os olhos do cego, já tinham visto Jesus curar os aleijados, já tinham visto Jesus ressuscitar Lázaro, já tinham visto, irmão, Jesus fazer muitas coisas, mas eles ainda não tinham visto Jesus apanhar, mas eles ainda não tinham visto Jesus ser zombado. E mesmo tendo visto todas essas coisas, Mateus no capítulo 26, 56 vai dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. E nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Eu quero mostrar a você que mesmo na nossa trajetória cristã, a gente tendo visto muita coisa, tendo vivido muita coisa, às vezes há revelações de Cristo que nós não esperávamos. Há revelações do nosso Senhor que não estava no nosso script. Há coisas que vão acontecer comigo e com você, na nossa vida, que nós não desenhamos isso no nosso caderno.
Se você tivesse um plano de vida, você planejou a sua vida como você esperava que a sua vida fosse. Tem coisas que vão manchar a sua tela. Tem circunstâncias que vão manchar a sua trajetória e você não esperava por aquilo. Eles estavam ali e começaram a ver agora uma revelação de Jesus que eles não esperavam. Embora Jesus também tivesse dito a eles que ia acontecer. Mas na hora que aconteceu, todos eles abandonaram Jesus e fugiram. Mas irmãos, foram 3 anos sendo ensinados por ele. Foram 3 anos ouvindo a palavra de Deus. Foram 3 anos dedicados ali. Foram 3 anos vivendo milagres sobrenaturais. 3 anos conhecendo Jesus. Mas na hora que Jesus mais precisou deles, nenhum deles ficou. Todos fugiram. E o que vai se sucedendo depois? Depois que eles fugiram, começaram a acompanhar Jesus de longe. E foram vendo Jesus sendo esbofeteado. Foram vendo Jesus em praça pública, sendo condenado por uma multidão gritando. E aí eles já não podiam fazer mais nada. Talvez eles seguiram Jesus durante o processo da crucificação. Viram Jesus de longe carregando a sua cruz. Viram a dor nos olhos de Jesus, com cada chicotada que ele tomava dos soldados romanos. E tudo que ficava na cabeça deles é que eles tinham abandonado Jesus na noite mais escura. Que eles tinham abandonado o seu Senhor para ele ser entregue à morte. Que eles não lutaram, que eles não fizeram nada, que eles não reagiram, que eles correram, porque a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Até que eles viram Cristo pendurado na cruz. E a última revelação que eles tiveram de Jesus foi de Jesus morto. A última imagem que ficou na cabeça deles foi da morte de Jesus. Quando ele deu um brado, suspirou e entregou o Espírito ao Pai. Os discípulos voltaram para casa, queridos, depois de ter assistido aquela cena terrível. Eles que viram Jesus que se revelou tão poderoso e de várias formas, agora terminaram aquele momento com a cena trágica diante dos seus olhos. Jesus estava morto e eles viram Jesus morrer. E eles viram Jesus apanhar. Eles viram Jesus ser zombado. E o pior de tudo isso é que mesmo conhecendo quem Jesus era, mesmo tendo vivendo com ele todo aquele tempo, eles ainda fugiram e correram na hora que Jesus mais precisava deles. Aqui eu quero trazer uma mensagem nessa conclusão para a igreja, de que muitas vezes, queridos, nós nos julgamos que a nossa caminhada com Cristo, ela está boa, nós estamos, sabe? Como é que está, irmão, sua batalha com Cristo? Meu irmão, estou aqui vivendo o auge do discipulado, estou vivendo momento aqui de poder e manifestação de maravilhas e glória. Mas muitas vezes na nossa trajetória, irmãos, vamos nos deparar em dias como esse. Em dias que a gente vai se encontrar sozinho com o próprio Deus, refletindo sobre coisas que nós deveríamos ter feito ou não deveríamos ter feito. E nós vamos nos sentir, às vezes, inúteis, como aqueles discípulos devem ter se sentido. 3 anos Jesus investiu da vida dele neles. E na hora que Jesus mais precisou, todos fugiram e o abandonaram. E às vezes a gente se sente assim. Nós abandonamos Jesus na nossa caminhada, mesmo Ele tendo feito tanta coisa na nossa vida, mesmo Ele tendo feito milagres nos nossos dias mais difíceis, nos nossos momentos, nas nossas áreas da nossa vida, que ninguém nem sabia o que tinha acontecido. Pessoas que carregavam trauma de suas vidas, abandono de pai, de mãe, abusos.
E Jesus foi lá e mexeu, e tratou, e lhe curou, lhe restaurou. Você que um dia pensou que a sua vida não ia dar em nada, perdeu a esperança, e Jesus ele veio e trouxe para você alguém, colocou de seu lado, e vocês construíram, cresceram ministerialmente, se tornaram pessoas importantes no reino de Deus. E hoje você olha para você mesmo, trancado dentro de um quarto, e se pergunta: onde foi que eu abandonei Jesus? Porque mesmo você tendo visto tudo e vivido tudo, assim como os discípulos viram e viveram, isso não impede, queridos, que dias como esse cheguem na minha e na sua vida. Mas o que eu quero lhe dizer é que o texto que nós começamos lendo é que não foram os discípulos que foram atrás de Jesus, mas foi Jesus que foi atrás dos discípulos. E o que me chama a atenção é que não houve uma palavra de condenação de Jesus porque eles fugiram. Mas o que houve aqui é que Jesus se revelou para eles de uma forma também que ele nunca tinha se revelado antes. Sempre há um novo de Deus para mim e para você. Sempre há uma forma nova do Espírito Santo de Deus se revelar na minha e na sua vida. Era necessário que aquelas coisas acontecessem, está escrito ali. Era necessário que aquilo acontecesse para que se cumprisse o que estava registrado nas Escrituras. Era necessário que Cristo morresse, era necessário que Ele fosse entregue naquela cruz. Os discípulos correram porque aquela batalha não era para eles, aquele momento não era deles, aquele momento Jesus precisava passar pela cruz sozinho. Tem batalhas, irmãos, que nós não entendemos porque Deus não permite que a gente entre nelas. Mas tem coisas que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo exatamente para que as Escrituras se cumpram. E às vezes nós achamos que estamos correndo do problema, achamos que estamos fugindo. E o problema é que quando nós nos sentimos assim, nós nos colocamos em uma posição agora de inferioridade. Os discípulos, porque tinham abandonado Jesus e Jesus agora estava morto, começaram a sentir medo, começaram a sentir opressão, se trancaram dentro de um quarto, estavam paralisados. A obra de Deus tinha parado, ninguém pregava o Evangelho, ninguém fazia sinais, ninguém fazia prodígios. O ministério de Jesus parecia que tinha se apagado. Não havia mais ninguém anunciando o caminho da salvação. Os discípulos estavam trancados. Não havia ninguém mais abrindo os olhos dos cegos. Não havia mais ninguém curando coxos. Todos estavam trancados. Mas quando a revelação nova de Jesus aparece, quando Ele se revela de uma forma sobrenatural, quando Ele se revela agora em um corpo que os discípulos reconheceram, porque Ele mostrou as feridas nas mãos, mostrou as feridas nos lados, mas ao invés deles se entristecerem, a Bíblia diz que eles se encheram de alegria, porque aqui começa agora um renovo, começa uma nova história, começa um novo tempo, começa uma nova promessa, porque a revelação do novo de Cristo traz consigo o Espírito Santo de Deus. Ele se revela e diz: não se sintam inúteis, não se sintam incompetentes, não se sintam derrotados, não se sintam fracassados. Eu tinha dito a vocês que sem mim nada podeis fazer. Eu estou indo para meu Pai, mas agora eu estou deixando com você o meu Espírito. E às vezes na nossa caminhada nós nos sentimos assim, fracos, solitários, como se estivéssemos lutando contra algo muito maior do que nós. E é nesse momento que Jesus ele vem e nos surpreende. Se você pegar a história do cristianismo, você vai ver que nós tivemos diversos movimentos pentecostais, diversos movimentos de renovo da obra de Deus, porque chega uma hora, queridos, que a igreja do Senhor ela começa a perder a direção e a necessidade de ser guiada pelo Espírito de Deus. Quando os homens, eles deixam de ser perseguidos,
Quando os homens eles ganham liberdade para pregar o evangelho, as instituições se voltam para si mesmas, se voltam para as suas finalidades, para suas denominações, para seus dogmas, para suas regras, e se esquecem que sem Ele nada podemos fazer. Nós estamos em um tempo em que eu vejo no mundo do Espírito exatamente essa necessidade. Eu vejo no mundo do Espírito exatamente essa curva, aonde Deus há de se apresentar de uma forma nova no meio da sua igreja, aonde o Espírito Santo há de se manifestar nesse tempo, para manifestar o seu poder, para resolver o problema desse tempo. Porque os problemas da igreja de hoje não são os problemas da igreja do meu pai, não são os problemas do tempo da igreja dos antepassados que vieram antes de nós. Cada tempo tem o seu próprio problema, e Deus é um Deus que manifesta o seu poder para resolver o problema daquele tempo, daquele momento. Nós estamos vivendo e enfrentando problemas, que não são mais problemas que as igrejas que vieram antes de nós enfrentaram. Eles enfrentaram o problema deles. Na igreja que foi perseguida por Roma, eles tiveram a unção da alegria, que o Espírito Santo e da coragem derramava sobre eles, que eles eram capazes de entregar a sua vida sem temer diante da morte. Hoje não é o problema dessa igreja. Você não precisa enfrentar a morte para poder entrar na igreja. Mas quais são os problemas que a igreja de hoje está vivendo? Quais são os problemas que a geração que está aí fora está vivendo? Qual é o problema que tem nessa rua? Qual é o problema que tem nesse bairro? Nós precisamos orar de forma específica, para que Deus manifeste o seu poder, porque o poder dele também vem de forma específica. Ele não chegou no meio da tempestade e diga: abra os olhos do cego, porque não ia adiantar nada. Vamos fazer campanha aqui agora, discípulos, de jejum e oração. Vamos, todo mundo aqui de joelho no barco, vamos jejuar e orar. Jejuar e orar em cima do monte. Quando desceu, tinha um demônio ali para ser expulso. E Jesus disse: essa carta só sai com jejum e oração. Mas aqui no meio do mar, o que você precisa agora é de autoridade, para dizer: vento, se acalma, para dizer: mar, se aquiete. Não adianta, irmãos, a gente estar pregando fórmulas, não adianta a gente estar querendo pegar problemas e processos para querer aplicar de forma matemática dentro da igreja. Faça isso que vai acontecer isso. Deus está limitado a fazer isso. Se você fizer isso, irmãos, esqueça isso. Deus é vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele apareceu aos seus discípulos. E Ele tem que se manifestar no meio da sua igreja, porque Ele é o principal interessado nisso. Foi Ele quem procurou os seus discípulos. Ele entra e estabelece a sua paz. A paz esteja convosco. Vejam, sou eu. Mas Senhor, o Senhor morreu. O Senhor é um fantasma. Me dê algo para comer, para eu lhe mostrar se fantasma come. E como é que... essa aqui é a revelação do corpo glorioso. O corpo que vocês vão receber quando o Pai também ressuscitar vocês. É a certeza que vocês têm que lutar pela vida eterna, porque assim como Ele me ressuscitou, Ele vai ressuscitar vocês também. Os discípulos se encheram de alegria. Os discípulos voltaram a buscar a presença dEle, receberam o Espírito Santo de Deus e fizeram a obra que alcançou a mim e a você. Não podemos limitar, queridos, o poder de Deus. Não podemos limitar o Espírito Santo de Deus. Mas em toda a obra, quando você começa uma obra, para cada fase dessa obra você precisa de uma ferramenta diferente. Se você pega um terreno para construir, você não vai começar a construção com colher de pedreiro e com prumo na mão. Você vai começar, meu irmão, cavando um buraco. Ferramenta pesada, que vai cansar a sua mão.
Vai ter que meter cavador para dentro para poder construir alicerce. Mas já encheu o radier, já bateu o concreto, e agora? Traz aqueles homens brabos de novo para assentar bloco? Não vai, irmãos. Assentar bloco já exige uma outra técnica. Agora precisa de esquadro, agora precisa de prumo, agora precisa da linha, agora precisa de um olhar atento. Porque se a parede crescer torta, vai desabar. E aí vem outro agora e faz o reboco. Depois que termina o reboco, irmãos, tem que vir um ainda, que vai vir agora com uma especialidade maior ainda. É o cara que vai assentar o piso, é o cara que vai nivelar o piso. Porque se o cara botar o piso desnivelado, você vai tomar banho, a água vai para a cozinha. Ele tem que calcular, antes de botar o piso, quantas pedras vai pegar nesse lugar, se a pedra ela vai pegar certinha, aonde vai estar o arremate, para ele esconder e botar no lugar mais improvável que ninguém vai ver. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Depois você vai trazer o eletricista, o cara que sabe mexer com fio, o cara que sabe aonde vai sinalizar a tomada. Na casa de meu pai teve uma época que quando você desligava o disjuntor, ao invés da energia desligar, ela virava 220. A porrada era maior. Era melhor mexer nas coisas com o disjuntor ligado do que desligado. O homem fez uma doidice lá no quadro, que quando você desligava, aí dava um retorno pelo neutro e aí entrava 2 fases. Virava 220 para matar mesmo. Está repreendido. Irmãos, entenda, há uma mudança de tempo. Nós estamos vivendo em uma mudança de paradigma de geração. Há uma distância muito grande entre a geração de vocês e a distância da geração que vem depois da gente. Grande, imensa, um abismo, porque são gerações com entendimentos diferentes, com comportamentos diferentes e com problemas diferentes. Como vamos tratar esses problemas? Precisamos clamar a Deus e dizer: Pai, nos dê ferramentas novas, porque temos problemas novos. Precisamos que o Senhor haja de uma forma diferente nesse tempo. O Senhor coloca uma autoridade diferente nesse tempo. Encha a tua igreja com teu espírito de uma forma diferente nesse tempo. Um amigo meu me falando que na escola do filho dele, mais de 80% dos colegas do filho dele são filhos já de pais divorciados. É um problema que a minha geração não enfrentava. Do tempo todo que eu estudei, se eu tive uma sala que 20% era de pais divorciados, era muito, não lembro disso. A maior parte de meus colegas eu conhecia o pai, conhecia a mãe. E olha que isso não tem muito tempo. Para uma sala de aula hoje, 80% das crianças, mais de 80%, já são filhos de pais divorciados. Quais são os problemas que essas crianças vão apresentar amanhã? A geração da gente não sabe, a gente não viveu isso. Abuso sexual hoje virou brincadeira. Atentado contra a criança, irmãos, está um negócio terrível. É criança no túnel, é padrasto agora espancando criança e matando. Virou notícia de jornal diário já isso aí. Essas são as que estão morrendo, que estão saindo no jornal, é que viram. E as que sobreviveram? Quando a gente estiver lá agora, com 50 anos vivendo, essas crianças estão com quantos anos? Com 30? Elas vão estar soltas aí na sociedade. Você acha que elas vão crescer como? A semana passada eu vi uma reportagem de uma dessas que sobreviveu. Um casal de mulheres, que uma das duas tinha uma filha, e a mulher espancou a criança durante 2 dias com um fio de energia que causou problemas neurológicos na criança. A criança não morreu. Amanhã vai estar aí, junto com o seu filho, com o meu filho, na sociedade. Quais são os problemas que a nossa geração vai ter que enfrentar? Será que a gente só vem para a igreja pensando no que Deus vai fazer com a gente? Abençoar a vida da gente? Guardar a vida da gente? E a resposta que a igreja tem que dar ao mundo? Porque Jesus disse: vocês acham que vocês estão incapacitados,
Vocês acham que vocês são medrosos. O último sentimento que vocês têm é que vocês me abandonaram. Eu não vim aqui nem para lembrar disso, nem precisa tocar nesse assunto. Mas assim como o Pai me enviou, são vocês mesmo que eu vou enviar. Mas Senhor, eu não tenho nada na mão, mas o que é que você tem na mão? Só tem um pão e pé, vai com isso aí mesmo. Mas Senhor, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos erros, eu tenho tantos pecados, meu filho. Deus não está olhando para isso, Ele quer que você faça. Se Ele lhe chamou, vai lá que Ele vai com você. Deus vai agir na sua vida, vai corrigir o que precisa corrigir. Os discípulos não ficaram prontos nunca, sempre tinha alguma coisa para corrigir. Mas Pedro, pastor, levantou lá e curou o aleijado, depois foi. Daqui a pouco Paulo estava lá quebrando o pau com Pedro, que ele estava com vergonha de dizer que estava comendo na casa de gentil. Depois o próprio Paulo diz que está lá com o negócio do espinho atribulado na carne dele, sei lá que trem era isso. Eu sei que espinho na carne dói. Irmãos, a gente vai estar aprendendo sempre. O Senhor vai de vez em quando ter que pegar a gente, apertar mesmo a orelha e dar um saculejo para a gente chegar para o lugar. Vai ser assim mesmo. Não espere você ficar perfeito para fazer a obra de Deus, porque no dia que você ficar perfeito, Deus lhe leva. Mas vá na tua força. Senhor, eu sou tão pequeno, minha tribo é a menor e eu ainda sou o menor da casa de meu pai. Pois é, mas quem vai fazer sou eu, não é você. O problema é que a gente muitas vezes começa a olhar para a nossa visão, para a nossa limitação. E eu tenho certeza, irmãos, que a nossa oração é para que o Espírito de Deus traga um tempo novo sobre essa igreja, traga uma unção nova sobre essa igreja, derrame ferramentas novas nessa igreja, uma autoridade nova nessa igreja, porque estamos vivendo um tempo novo e precisamos que o mesmo Cristo que se revelou de tantas formas aos seus discípulos, que se revelou de tantas formas, até no momento mais difícil deles, no momento em que eles estavam agora trancados com medo, porque a última imagem que eles tinham era que Jesus tinha morrido. Jesus vem e aparece de uma forma gloriosa para eles. Hoje, nós estamos aqui reunidos ao redor dessa mesa, desse pão e desse cálice, para que este símbolo não nos deixe esquecer que quando Ele morreu naquela cruz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras que nós fomos sarados. Essa mesa não nos deixa esquecer que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que no último dia dele na terra Ele celebrou essa ceia com seus discípulos, e Ele mostrou aos seus discípulos que aqui estava sendo celebrada uma nova aliança, e que tudo que é feito aqui não é para nenhum homem, mas o símbolo de que existe um corpo que foi dado por essa igreja, existe um sangue que foi derramado por cada vida que se encontra aqui nessa igreja. Eu gostaria de chamar os obreiros para nós.